Olá, estamos começando mais um Conversando com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estávamos aí alguns dias sem gravar, mas hoje chegou mais um vídeo para você e junto aqui com o pessoal da Torre Forte. Bom, o tema de hoje, da nossa reflexão, do culto de hoje, com o pessoal da Torre Forte, o pessoal que está assistindo Conversando com Deus, nós vamos falar sobre o ano aceitável do Senhor. O que é isso, o ano aceitável do Senhor? Algumas pessoas falam ano aceitável do Senhor, outras falam ano sabático, outras falam Shemitah. Alguém aqui já ouviu falar nesse termo Shemitah? Pessoal da Torre Forte, alguém já ouviu falar de Shemitah? Não. Você já ouviu falar de Shemitah, Adri? A Adri tá respondendo que não. Melzinha? Lucy, já ouviu falar de Shemitah? Eu acho Lucy, que eu já não. ouvi você falando essa palavra, mas não sei o que significa. Tá joia. A Lucy já respondeu que não. E Rebequinha? Também não? Ia, tá? Ó. Também não. Também não. Então, vamos lá. Então, ontem eu tava preparando a palavra, né? E eu já tinha algumas palavras que o Senhor tinha falado comigo para estar liberando para vocês. E na hora, eu falei assim, Senhor, confirma a palavra. E na hora que o Senhor confirmou, ele falou que era para falar sobre Shemitah. Eu acho que tá dando um pouquinho de eco. Será que são os microfones? Melhorou. Então, o Senhor falou para falar sobre Shemitah. Para você que não sabe o que é Shemitah, nós vamos estar falando sobre isso hoje. Shemitah o que significa Shemitah? Shemitah significa libertação. Libertação. E para quem não sabe, nós estamos no ano de 5.782. 5.782. E esse ano é declarado o ano de Shemitah por Deus. E quando começou? De acordo com o calendário de Deus, o calendário bíblico, iniciou dia 6 de setembro de 2021. Nós já estamos no ano de Shemitah, vivendo o ano de Shemitah. E ele vai terminar em dia 8 de setembro de 2022. O porquê que o Senhor quer que nós saibamos o que é um ano de Shemitah? Para que tanto eu quanto você, nós vivamos esse ano. Então nós vamos mergulhar nesse ano em nome de Jesus, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse ano. Para que você entenda e viva o que o Senhor tem, você precisa entender. Para que você viva esse ano, você precisa entender o que o Senhor como que o Senhor vai trabalhar nesse ano. Amém? Então, assim, vamos lá, onde que tem referência bíblica sobre Shemitah? Shemitah tá falando que é libertação. Só que a gente vai entender algumas coisas aqui nessas referências bíblicas. Vamos primeiro em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 2. Êxodo 21, versículo 2 diz assim: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Então, segura aí. Então, se você tiver um escravo, 6 anos ele vai te servir, mas no 7º ele será forro, ele será liberto. Ele vai ter que pagar a alforria dele? Não, vai ser gratuitamente. Amém? Então, vamos lá para a próxima referência, Êxodo 23. 23, versículo 10 e 11 diz assim, o título é Ano de Descanso. 6 anos semeará a tua terra e recolherás os frutos. Durante 6 anos você vai trabalhar nessa terra, você vai recolher esses frutos, você vai ter colheita, mas está escrito aqui, porém no 7º ano a deixarás descansar e não cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo, assim farás a tua vinha e o teu olival. Amém?
Agora vamos para Levíticos 25. Perdão, Levíticos 25, versículo 1. Também tá, o título também é o ano do descanso. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha, e colherás os teus frutos durante 6 anos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, e um sábado ao Senhor não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Amém? O que nascer de si mesmo, na tua seara não cegarás, e as tuas uvas, a tua vinha não podarás, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, ao teu jornaleiro, ao teu estrangeiro, que peregrinará contigo, ao teu gado, aos teus animais que estão na sua terra. Todo o seu produto será para mantimento. Ano de descanso ao Senhor. Amém? Agora vamos para Deuteronômio 15. Livro de Deuteronômio, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. E o título é Ano da Remissão. Ao fim de cada 7 anos, fará remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho pode ser sigilo, do estranho, não do povo de Deus. Mas o que tiveres em poder do teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. E se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus para cuidar de cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará por te tem dito. Assim emprestará a muitas nações, mas não tomará empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. E o que tem a ver tudo isso que nós estávamos lendo aqui com Shemitah? Vamos um pouquinho só mais adiante, que é Deuteronômio 31, por favor. Deuteronômio 31, 10. Ordenou-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão das festas dos tabernáculos. Amém? Então, nesse momento aqui, perdão, o Senhor estava falando com Moisés e ele diz: ordenou-lhes a Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão das festas do tabernáculo. Amém? E o que tudo isso que nós lemos aqui em Êxodo, em Levíticos, em Deuteronômio tem a ver com Shemitah? Tudo isso é Shemitah. 6 anos, a ordenança em Shemitah, para viver Shemitah é: durante 6 anos trabalhamos a terra, colhemos, desfrutamos de todos os frutos do nosso trabalho, mas no 7º ano é descanso. Uau, tá dando nó aí já? Calma, calma que a gente vai tirar todos esses nós e vamos entender muito bem o que o Senhor tá querendo falar comigo e com você sobre Shemitah. Bom, primeiramente, tanto eu quanto você, nesses últimos 6 anos que se passaram, tanto eu quanto você, nós trabalhamos em algo. Em que você trabalhou? Você tem seu emprego, não tem? Você talvez tenha trabalhado num projeto de sonhos, de um sonho teu. Você talvez tenha trabalhado na vida de alguém. Você talvez tenha feito tantas coisas nesses últimos 6 anos que você mexeu nessa terra aí.
Seja o que for, não precisa ser uma terra propriamente dita. Por que a gente está trazendo a perspectiva de terra? Porque nessa época bíblica, no contexto, o trabalho que era mais expressivo era o trabalho que era realizado com a terra, com os animais. Mas, trazendo para os tempos de hoje, eu e você talvez não trabalhamos com terra, mas tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Agora vamos trazer para o meu contexto de vida e para o seu, para quem está aqui nesse momento. Você trabalhou com algo durante esses 6 anos, não trabalhou? Você colheu fruto, não colheu? Pois é, agora nesse 7º ano, Deus está falando que de todo o trabalho que você teve, o Senhor está querendo dizer agora, descanso. Aí eu acho que agora o nó aumentou. Fala assim, mas como, Suede, eu vou descansar? Se eu não trabalhar, se eu não sair de casa para trabalhar, se isso ou aquilo, como é que eu não vou comer? Aí é que tá o grande segredo, a grande chave do ano de Shemitah. A grande situação que o Senhor quer que eu e você entendamos. Primeiramente, vamos partir de uma perspectiva de que Deus, na Bíblia, ele também nos chama de terras e de ilhas. E olha o que acontece com a terra se ela é só trabalhada e ela não tem tempo de descanso. Quem trabalha com terra vai entender perfeitamente isso que eu vou estar falando. Isso é uma sabedoria, tá? Que quem trabalha a terra incessantemente, sem dar descanso para a terra, sabe o que acontece com o solo? Ele empobrece. Ele empobrece e ele se torna estéril, ele não dá mais frutos. Se torna uma terra que não é mais cultivável. Então, se eu e você estamos se sentindo tão cansadas, tão oprimidas, tão desanimadas, ou desanimados, cansados e oprimidos, porque vem de um tempo de 6 anos de intenso trabalho, de guerras, será que você está conseguindo dar frutos? Será que você está produzindo algo? Uma pessoa que está cansada, desanimada, consegue produzir algo? Já teve algum dia que você chegou do trabalho assim, muito cansado, muito cansada, que foi um dia super difícil, que você chegou em casa, às vezes você tinha que colocar uma roupa para lavar, resolver mais um negócio, fechar mais um negócio que não fechou durante o dia, fazer uma comida que você não tinha mais energia para nada, nada. Você conseguiu produzir? Porque você estava muito cansada, muito cansado. E se dependendo de como foi o seu dia, foi um dia de guerra, você já, além de cansado, você estava desanimado, sem força. Então, a terra, você aí terra, Deus está te chamando por um tempo de descanso. Porque se você não tiver esse descanso, você não vai conseguir produzir. E produzir com qualidade, não frutos mirradinhos. Porque às vezes a gente até tá dando alguns frutos, mas sabe, quando a colheita, tem um plantio e a colheita não é boa, que dá uns frutos bem mirradinho. Às vezes você pode estar dando esses frutos mirradinhos. Não, Suede, eu estou dando fruto. Mas será que é realmente o fruto que o Senhor quer que você dê? Então, Deus também nos vê como terra. E também vê a necessidade de entrarmos nesse descanso. Há quanto tempo essa terra aí, você, está sendo semeada e estão retirando frutos de você? E até saqueando você. Você já se sentiu saqueado? Roubado? Você ter os seus frutos, você se sentir invadido, invadida e roubarem os seus frutos, saquearem os seus frutos? Existe também essa situação. Há quanto tempo tomaram posse dessa terra?
que às vezes não só saquearam você, têm roubado você, mas tomaram posse de você, de maneira que você não se sente mais você. De maneira que você fala assim, quem sou eu? Que a sua própria identidade está fragmentada. Porque quando alguém toma posse de algo, você não vê mais a pessoa que é o proprietário. Você enxerga dentro desse lugar o posseiro e não o proprietário. Que as pessoas ficam, mas quem será que é o proprietário? Ou seja, você se perde de quem você é. Amém? Há quanto tempo essa terra aí está sendo usada sem descanso? Porque teve uma alta produtividade nesses 6 últimos anos. Que você trabalhou de maneira tão intensa, frutificou, 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 frutificou. Como estão tratando essa terra aí? Como que você se sente sendo tratado, tratada? Essa terra está sendo bem tratada? Ela está sendo adubada? Ela está sendo fertilizada? Ou só está sendo desgastada, desgastada, desgastada? Toda a terra precisa de cuidado. Se uma terra não for cuidada, ela não vai ser uma terra boa para plantio, para cultivo. Ela vai ficar tão desgastada que ela vai chegar, provavelmente ela possa sofrer um processo de erosão, ficar toda esburacada, irreconhecível. Onde um campo tão lindo, tão belo, que se plantava, que se colhia, que era produtiva, se tornar tão seca. Vocês já viram terras assim? Pessoas que eram extremamente produtivas, mas passaram por processos tão difíceis de vida que acabaram se secando e se fechando em si. E ainda se sentem tão sensíveis, machucadas, porque foram tão exploradas, que se fecharam em si e que não permite que ninguém chegue perto. Porque se tocar, dói. Volto a dizer, o Senhor está dizendo para mim e para você, nesse momento, que toda a terra precisa de descanso. Se não houver descanso, nós entramos num processo de desgaste físico, emocional, espiritual. E esse desgaste pode ser um processo tão longo, que você vai se tornar uma pessoa que você não se reconhece mais. Que vai chegar ao ponto que você não vai conseguir mais frutificar. Que você vai se tornar estéril. Algumas pessoas provavelmente possam já ter chegado nesse ponto. De se sentir estéreis, de não estar conseguindo frutificar mais. Outras estão muito cansadas, outras estão desgastadas, outras estão desanimadas. Mas eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, e você é da Torre Forte, que o Senhor, nesse ano, Ele tem um algo para mim e para você. Ele tem descanso, Ele tem restauração, Ele tem cura. O Senhor vai mover algo sobrenatural. É por isso que essa palavra de hoje é extremamente importante, porque se você não entender o que é Shemitah, como que você vai caminhar em Shemitah? Para que você entre nesse nível de Shemitah, nós precisamos entender como é Shemitah. E é isso que nós vamos estar falando aqui. Amém? Em nome de Jesus. Você tem se dado tempo para ser cuidado? Tem se dado tempo? Você está se cuidando? Muitas vezes a gente cuida de tantas pessoas, mas esquecemos de nós.
Não nos damos tempo para ser cuidados, nem para nos autocuidar e nem permitir que Deus cuide de nós. Por isso que existe o Shabat, que é um dia de descanso por semana, e o ano de Shemitah. O ano de Shemitah é um ano sabático, é o ano aceitável do Senhor. Mas existem questões importantíssimas para nós entendermos. Nas passagens bíblicas que nós lemos, o Senhor falou muito sobre essa palavrinha, descanso. Você sabe descansar? Muitos de nós não sabemos descansar, porque vivemos uma vida acelerada, que não sabemos desligar, tirar o fio da tomada. A gente está plugado o tempo inteiro. Tem pessoas que se sentem mal quando estão descansando, porque acham assim que não pode descansar. Se julga, fala, não, eu não posso parar, imagina, descansar. Não existe isso, descansar. Só que Deus está falando, existe sim, e é algo importantíssimo. Se você quiser viver o Shemitah do Senhor, você precisa aprender a descansar. E esse aprender a descansar, ele envolve algumas esferas. Primeiramente, descanso físico. Você tem permitido ter descanso físico? Você sabe o que é descansar? É dar uma pausa, é parar. O quanto você tem parado e descansado o teu corpo? Eu durmo algumas horinhas durante a noite, tá tudo certo, já acordo renovada. Não é isso. O descansar e o dar uma pausa é algo muito maior. Você sabe por quê? Muitas pessoas sentem o corpo tão cansado, tão exaurido, ao ponto que não consegue sentir restauração, porque entrou já num ponto de cansaço que tá quase colapsando. E aí, para esse corpo de muitos anos, porque não respeitou o seu descanso semanal e porque não sabia o que era Shemitah. Então, nesse ano de Shemitah, o Senhor está falando, descanse o teu corpo. Diminua as atividades. Para de ser hiperativo e hiperativa. Porque é isso que você está achando, que você está fazendo para Deus, que está agradando a Deus, Deus está falando, pode parar. Esse ano não. Esse ano eu quero que você diminua as suas atividades. Esse é um ano de Shemitah. É um ano de pausa. Mas os meus projetos e os meus planos e mais isso e mais aquilo, o Senhor está falando, esse ano não. Esse ano o Senhor está falando, eu preciso que você pare. Eu preciso que você dê uma pausa. Eu preciso que você descanse. Amém? Em nome de Jesus. Isso é o físico. E entrar no descanso psíquico, psicológico dos seus pensamentos, porque às vezes você para o seu corpinho, mas a mente não para, fica lá. Tô aqui sentadinha, tá? Tô descansando o meu físico, hein? Mas a mente tá aqui, ó. E aí você chega também num ponto que você tá tão cansado, tão cansada, aqui, ó, na sua mente, cansaço mental. Vocês já ouviram falar de cansaço mental? Esse cansaço mental é o pior. Sabe por quê? Demora muitos anos para ser restaurado. Sabe quem sofre muito de cansaço mental? Um dos sintomas é o insônia. A pessoa não consegue dormir. Se você está tendo insônia, provavelmente é porque você está com cansaço mental. Mas como que eu faço para desacelerar? Existem muitas coisas que tanto eu quanto você nós podemos fazer. Simplesmente é horrível. É isso mesmo, é horrível. Quando você não dorme direito, você perde a qualidade de vida. Porque se você não dorme direito, porque você está aceleradinho aqui, aceleradinho aqui, o seu corpo também não descansa.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a trabalhar aqui nessa cabecinha. O que você anda pensando? O que você anda pensando? Descansar mentalmente é parar de se preocupar com as coisas. É parar de ser ansioso, parar de ser ansiosa. Se você ficar preocupado com as coisas, será que você está crendo em Deus? Será realmente você crê nesse Deus? Shemitah é um ano desafiador para todas as pessoas. Você sabe por quê? Porque você realmente tem que aprender a descansar e confiar em Deus. Você sai do processo de eu faço, eu aconteço, eu que realizo e entra na dimensão de que Deus faz, Deus acontece, Deus realiza. Sabe aquelas pessoas que estão acostumadas a ficar com a rédea da sua própria vida na mão? Eu tô aqui, Deus, ok, você pode caminhar aqui do meu lado, eu amo a tua presença, mas ó, aqui é tudo aqui na minha mão. Descansar é pegar a rédea e entregar na mão do Senhor, de Deus, e deixar que Ele conduza tudo nesse ano. Daí você vai ter que sentar do ladinho, relaxar, reclina a cadeira, dorme, dá uma dormidinha e deixa Deus conduzir as coisas. Será que você vai conseguir fazer isso? Por isso que eu tô falando, é um ano de muito desafio. E mais vai ser de um ano de aprendizado, onde nós vamos aprender a ser filhos e filhas e confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Descansar é uma das palavras-chave em Shemitah. Se você não descansar, você vai estar em desobediência e não vai viver o Shemitah do Senhor. Talvez você nunca... Vários Shemitahs já passaram. Nós estamos no ano de 5.782. O Shemitah acontece de 7 em 7 anos. 6 trabalha, 1 descansa. Quantos Shemitahs já passaram na tua vida? Desde que você nasceu? Quantos Shemitahs você realmente entendeu e descansou? Talvez nenhum. Talvez esse seja o primeiro. Porque senão tanto eu quanto você nós estaremos nos sentindo tão cansados, às vezes se sentindo derrotado, desanimado. Mas o Senhor quer fazer algo nesse Shemitah, na minha vida e na sua vida. Como Deus pode te enviar para a próxima estação, para o próximo tempo da tua vida, para você viver uma promessa se você está cansado e cansada? Eu sempre digo que antes de um tempo de conquista, nós temos um tempo de descanso. E às vezes a gente não consegue descansar. Ai, gente, tô no tédio, não tem nada para fazer. Ai, gente, nada acontece. Ai, gente, não tô recebendo convite para nada. Ai, gente, esse ano não tá acontecendo nada, tá tudo parado. Será que só eu já tive essa sensação ou você também já teve? Esse momento era um ano que Deus estava querendo que você descansasse. É um ano que normalmente parece que nada está acontecendo. Por meio das minhas mãos e das suas mãos. Mas no reino espiritual tem muita coisa acontecendo. Se Deus quer que eu e você nós descansemos, como é que Deus vai trazer um projeto no ano de Shemitah? Deus não vai trazer projeto no ano de Shemitah. Deus não vai trazer coisas para eu e você realizarmos. Tem ano que é ano de realização, que é muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Mas ano de Shemitah, não. Ano de Shemitah é como se fosse águas paradas. Eu e você não vamos agitar a água. Porque é ano para descansar. E se é para descansar, é porque na próxima estação vai ser um ano de conquista, onde vai ser exigido algo de mim e de você. Nós precisamos estar descansados, descansadas, para o próximo tempo que o Senhor tem. Uma pessoa cansada consegue conquistar? Digamos que hoje o Senhor te deu uma casa, só que essa casa precisa de reforma, precisa de uma faxina,
Se você estiver cansado e cansada, for a bênção de Deus para a tua vida, você vai conseguir fazer uma reforma, uma faxina? Não. Se for para um novo empreendimento, um negócio novo, que vai exigir muito de você na próxima estação, vai exigir muita visão, muito pensamento, muito do teu físico, você vai ter que trabalhar muitas horas. Se você não estiver descansado, como é que você vai conseguir viver isso que Deus tem para a tua vida? Então foram 6 anos já. Nesse Shemitah, o Senhor está falando, você precisa descansar. Em nome de Jesus. E às vezes as pessoas se acham tão autossuficientes e tão assim, insubstituível, que algumas podem pensar assim, mas como que vão fazer sem mim? Se eu não estiver à frente, se eu não fazer, se eu não acontecer, vai dar tudo errado. Aí é que tá. Ano de Shemitah, quem vai fazer acontecer é Deus. Não sou eu, nem você, nem ninguém. É Deus que vai mover. Se Ele tá mandando descansar, Ele está falando, opa, agora chega. Agora, filhos e filhas, esse ano é ano de descanso. Deixa aqui que o papai vai fazer e vai resolver para você. E tem pessoas que falam assim, se eu não fizer, ninguém faz. Se você não fizer, Deus vai fazer. Ou você quer se tornar uma pessoa infértil, estéril, uma pessoa que não produz. Tem uma coisinha para falar para vocês. As pessoas que estão muito cansadas, elas acabam adoecendo com muita frequência. Eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas, porque eu não entendi o que era descansar. A pessoa que está muito cansada, ela pode chegar num nível de exaustão, de estafa, de estresse, colapsar o físico, o emocional. Se o meu físico e o meu emocional, se o seu físico e o seu emocional não estiverem bem alinhadinhos, sabe como vai ficar o seu espiritual, a qualidade do seu espiritual? Também não vai ficar boa. Por mais fé que você tenha, você também não vai ser algo bom. Você vai conseguir se levantar e orar por alguém? Você vai conseguir guerrear espiritualmente falando? Não. Você não tem, às vezes, nem força para abrir a boca, para falar um amém. Quanto mais está alinhado em oração do jeito que Deus quer. E isso também pode trazer, saber, também outras doenças. Doenças cardiovasculares e outras mais, de várias ordens. O cansaço, ele produz coisas que nós talvez nem imaginamos. Por isso que o Senhor está falando, ano de Shemitah é ano de descanso. O excesso de atividade sem pausa sobrecarrega o meu organismo e o seu organismo. Você já se sentiu assim? Tão cansado, tão cansada, ao ponto de não conseguir nem pensar direito? Eu já me senti assim. E quando nós não pensamos direito, nós não conseguimos raciocinar direito, nós não conseguimos ter atitudes conforme Deus quer que nós tenhamos. Tomar posicionamentos, ter posicionamentos adequados. O cansaço é extremamente nocivo para mim e para você. Então nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para esse tempo de descanso. Em nome de Jesus. E aí, vamos imaginar que essas pessoas no tempo bíblico, eles viviam basicamente da agricultura e da criação de animais. E aí Deus fala assim, no 7º ano chega. Sabe o que vai exigir dessas pessoas? Fé. Confiança. Porque se você não tiver fé e confiança em Deus, você não vai conseguir descansar. Se você continuar achando que quem faz e acontece é você sempre, é na força do teu braço que as coisas acontecem,
você está indo para um caminho que desagrada a Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor, diz a palavra de Deus. Então, no ano de Shemitah, além de termos que aprender a descansar o nosso físico, o nosso emocional, a nossa mente, nós precisamos também descansar no Senhor. O que quer dizer isso? Confiar nele, crer que ele proverá todas as coisas. Vamos lá em Salmo 125, por favor. Salmo 125. Salmo 125 diz assim, o título é Fé Inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Ou seja, nesse tempo de Shemitah, a gente tem que ser constante. Continuar crendo que o Senhor está movendo no sobrenatural. É ano que você vai viver milagres. É ano que você não vai plantar, não vai colher, mas vai vir algo da parte de Deus, bênçãos e milagres para a tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Algo que você não semeou, algo que você não plantou, algo que você não colheu, você vai receber da parte de Deus. Isso é Shemitah. Deus vai trazer presentes, Deus vai trazer bênçãos para a tua vida. Às vezes a gente acredita que sempre, né? Só trabalhando a gente vai conseguir um carro, só trabalhando a gente vai conseguir uma casa, só trabalhando a gente vai comer, só trabalhando a gente vai ter roupa. Esse ano é Deus vai estar falando que é ano que Ele vai te surpreender. Se você trabalhou esses 6 anos, você semeou, você colheu, você esteve na presença de Deus, você foi filho, você foi filha, você foi obediente, o Senhor esse ano, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Sem que haja necessidade de você ter colocado a mão em algo. É isso que o Senhor vai trazer. Só que é importante que você descanse. Só que é importante que você tenha fé e que você confie nesse Deus. E que você seja constante, não se abale com qualquer coisa. Porque nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, a gente tem ouvido tanta coisa, que tem nos desmotivado. É tanta doença, é tanto desastre, é tanta morte. Queridos e queridas, não fiquem com seus olhos voltados para essas coisas e com seus ouvidos voltados para essas coisas, com seus sentidos voltados para essas coisas. Fiquem com todo o seu sentido voltado para o Senhor teu Deus. Ano de Shemitah, volte para o Senhor. Porque se você olhar para essas coisas, você não vai ficar constante, você vai se abalar. Ah, porque morreu não sei quem. Ah, porque caiu não sei o que lá. Ah, porque outro acidente. Ah, porque outro desastre. Se você ficar olhando para essas coisas, você vai se abalar. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Entre no descanso do Senhor. Entre no refúgio do Senhor. Que você não vai se abalar. Você vai permanecer. Quer permanecer em tempos difíceis? Entre no descanso do Senhor. Esse ano, você pode ouvir um monte de coisa, ver um monte de coisa. Mas não se paute nessas coisas. Se paute naquilo que o Senhor está dizendo para você. O Senhor está dizendo, você é meu filho, você é minha filha, eu cuido de você esse ano de Shemitah. Eu vou prover o sobrenatural. E o sobrenatural é aquilo que você não plantou e não colheu. O Senhor vai trazer para a tua vida. Guardem isso. Em nome de Jesus. Mas sejam constantes. Constantes na presença do Senhor. Constantes como filho e como filhas. Não se afastem da presença do Senhor.
permaneçam. Não permita que nada e nem ninguém tire você da presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer cuidar de você. Mas se você achar que tem pessoas ou coisas que são melhores do que Deus na tua vida, você não vai viver Shemitah. Se você quiser viver Shemitah de maneira integral, profunda, em todas as dimensões, esteja perto do teu Pai, perto do Abba. Não se distraia nesse ano. A gente não tem que se distrair em ano nenhum, mas esse ano é um ano especial. É um ano espiritualmente especial, que céus e terras podem se abalar, mas aqueles que estão no descanso do Senhor não vão se abalar. Vão ser como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Escutem de novo o que eu vou dizer. Céus e terras podem se abalar, mas aqueles que estiverem na presença do Senhor serão como monte de Sião, que não vão se abalar com aquilo que podem ver, com aquilo que podem escutar, com aquilo que o mundo possa estar acontecendo no mundo. Vai permanecer. Segredo para esse ano, chave para esse ano, descanso e estar na presença de Deus, confiança em Deus, em nome de Jesus. Vamos para o livro de João 14. Livro de João 14. Olha que Jesus está falando para mim e para você. E ele disse para os discípulos naquele momento, hoje ele está dizendo para mim e para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar esse lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O que Jesus está dizendo aqui? Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique preocupado, não fique preocupada, não se entristeça com as más notícias. Creia em Deus e também em mim. O Senhor está falando, creia no Pai, no Abba Pai, creia em Jesus. Fiquem firmes. O Senhor está preparando algo tremendo para mim e para você. Nesse ano de Shemitah e também na eternidade. Ele não é filho do homem para que minta, ele é Deus. Aquilo que o Senhor falou que ele vai fazer, ele vai fazer. E esse ano ele está falando que Shemitah é ano de descanso e ele vai prover todas as coisas. Aquilo que a tua mãozinha não pôs a mão, que você não tocou. Aquilo que você não pôs as suas mãozinhas. Aquilo que você não trabalhou para ter. É isso que é Shemitah. O Senhor vai trazer para você. Porque você é filho e você é filha. Ele faz diferença aquele que serve e que não serve. Se você é filho e você é filha, você está na dimensão do Shemitah e com todas as bênçãos que Shemitah traz. Só que você precisa descansar. Você precisa confiar. E tem uma outra coisa que também Shemitah traz, que nós lemos nesses textos iniciais de referência, é perdão das dívidas. Lá em Pai Nosso a gente não lê, a gente não ora, perdão, falando, Senhor, perdoa as minhas dívidas e eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Dívidas pode ser financeira, pode ser pecado, pode ser qualquer coisa que nós necessitamos de perdão de Deus. Esse ano Deus vai liberar perdão de dívida financeira, perdão de pecados, vai a remissão para a minha vida e para a tua vida. É um ano tremendo, é um ano poderoso, tremendo, poderoso, volto a repetir. Só que a palavra de Deus também diz que nós também temos que perdoar. Quer ser perdoado pelo Senhor? Quer ter dívidas perdoadas? Quer ser perdoado no teu pecado? Seja o que for, eu não sei o que você precisa de perdão, mas o Senhor sabe. E o Senhor está pronto para te perdoar nesse Shemitah. E o Senhor está dizendo, Ele vai perdoar, mas você precisa liberar perdão para pessoas,
Você precisa liberar, você também precisa perdoar. Não sei o que você precisa perdoar. Se às vezes é um irmão teu que está te devendo, e o Senhor tocar no teu coração, libera esse perdão. Você fala assim, é ano de Shemitah, e eu senti no meu coração que eu vou perdoar essa dívida com você. Você pode até achar que isso é loucura. E eu vou dizer para você que quando nós perdoamos um irmão verdadeiramente, um filho e uma filha de Deus, que está passando por uma situação muito difícil, o Senhor vai te recompensar. Estou falando que é um ano desafiador, onde nós precisamos aprender a descansar, onde nós precisamos crer e confiar, e onde nós precisamos também fazer a nossa parte na questão do perdão. Perdoar não é fácil, para muitas pessoas é difícil. Mas eu costumo dizer que o perdão você não precisa sentir, não é uma coisa assim, uau, eu preciso sentir aqui dentro, não. Simplesmente perdoe, libera perdão, faça uma oração. Se você não estiver de frente com a pessoa, você ore, você fala, eu perdoo, Senhor, essa pessoa em nome de Jesus. Se é uma dívida que o Senhor tocar no teu coração, você fala para essa pessoa, eu estou liberando você dessa dívida. Seja abençoado, vai em paz em nome de Jesus. Você sabe por que o Senhor faz isso? Em ano de Shemitah, é para que a opressão diminua e haja uma equidade entre quem tem muito e quem tem pouco. Então, quando a dívida desse aqui é perdoada por esse aqui que tem mais, essa pessoa aqui, ó, ela consegue se sentir em paz. É para diminuir a pobreza no nosso meio, as dificuldades. E a pobreza pode ser financeira, pode ser material, mas também espiritual. Quando você se perdoa, também você se sente mais perto de Deus. Quando você perdoa o outro também, você traz o outro para perto de Deus. E não importa se você está sentindo ou não. Isso é algo tremendamente espiritual. Libera o perdão e deixa que o resto é com Deus. Fala, mas Feide, eu tenho tanto raiva, tanto ódio dessa pessoa. Eu sei, querido e querida, que muitas pessoas te ofenderam, podem ter te machucado, mas não cabe você a julgar. Existe um juiz que está sobre a tua vida e esse juiz é o seu Deus. Ele julga, nós não podemos julgar. Não queira fazer o papel de Deus e entrar em julgamento. O meu papel e o teu papel é perdoar. Então, se você quiser entrar na dimensão de Shemitah esse ano, você vai ter que aprender a descansar. Mas tem uma pessoa que está ali precisando de mim. Hoje é o teu ano de descanso. Se não é você, você lembra que eu falei que tem pessoas, mas se eu não for socorrer, quem vai? É o Senhor que vai socorrer a pessoa. E se eu não prover, quem vai? É o Senhor que vai promover. Vocês estão entendendo a dimensão do que é viver Shemitah? Que é Deus que vai mover todas as coisas? Deus quer que nós paremos. Esse ano é de parar. Parar. O Senhor falando, para. Ano de pausa, ano de descanso. Em nome de Jesus. Ano de perdoar e ser perdoado. Ano de exercer a tua fé numa dimensão que você talvez nunca tenha exercido. Você vai precisar confiar em Deus de uma maneira que você nunca talvez confiou. Se você quiser receber as bênçãos que vêm com Shemitah, você precisa descansar, confiar e perdoar. Porque é isso que Deus faz. Ele te traz o descanso, Ele te perdoa e Ele provê todas as coisas de maneira sobrenatural. Gente, não é maravilhoso você receber coisas assim que você nem imaginava, que você não plantou, que você não colheu e o Senhor trazer para você? É tremendo isso, né? Quer experimentar? Então, viva esse Shemitah. Nós temos aí até 8 de setembro esse portal dos céus aberto sobre a minha vida e a sua vida. 8 de setembro, entardecer de 8 de setembro, acessa o Shemitah. Aí você possa entrar, talvez, num tempo de conquista. Só que para você entrar nessa conquista, você tem que estar descansado. Porque se você não descansar esse ano, você pode estar abortando a sua próxima estação.
como você vai ativar essa sua próxima estação na tua vida se você estiver cansado, derrotado, desanimado, colapsando. Não. Gente, Deus tem algo tremendo para esse ano e para a próxima estação. Mas precisamos viver um Shemitah. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro para que cada um que está escutando essa palavra possa entender isso e que o Espírito Santo continue ministrando na tua vida. Em nome de Jesus, não só hoje, mas por todo esse ano de Shemitah. Para que você entre nessa dimensão, em nome de Jesus. Entre no descanso, entre nessa pausa do Senhor. Confie, tenha fé, perdoe e seja perdoado, em nome de Jesus. E se perdoe também, em nome de Jesus, amém? Que você possa ficar com essa palavra, em nome de Jesus. Beijocas, shalom do Senhor e até o próximo Conversando com Deus, amém? Gente, eu tinha encerrado o vídeo, mas eu preciso falar algo para complementar, em nome de Jesus. Eu estava ministrando aqui ainda o pessoal da Torre Forte e o Senhor me fez lembrar uma parte importantíssima de Shemitah. Que quando nós estamos cansados demais, trabalhando demais, estamos preocupados demais, estamos com hiperatividade, muita coisa na cabeça, a gente tem qualidade de relacionamento, seja com Deus ou com as pessoas? Não. A qualidade do nosso relacionamento cai. Isso que eu estava falando com o pessoal aqui da Torre Forte, se tiver qualidade alguma. Imagina como está a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Então, ano de Shemitah é ano de relacionamento com Deus. Ano de estreitarmos comunhão com Deus. E a partir do momento que nós temos um relacionamento saudável com Deus, muda muita coisa na nossa vida. E muita coisa nos nossos relacionamentos também. Seja com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com os amigos, com as pessoas que você trabalha. Você vai ser uma pessoa melhor. Ano de qualidade de relacionamento. Principalmente com Deus. Quando Deus para a gente com todas as coisas, quando nós paramos, nós vamos ficar menos cansados, menos irritados, menos desanimados e nós vamos ter mais qualidade de vida. E nós vamos nos relacionar melhor com Deus. Nós vamos adorar a Deus de maneira muito melhor. Nós vamos orar de uma maneira muito melhor. Nós vamos entrar em dimensões espirituais inimagináveis quando descansamos. E nós vamos ser cuidados. Quando nós paramos, o Senhor vai cuidar de mim e de você. Em todos os âmbitos, no emocional, no espiritual, no físico, no financeiro, todos os âmbitos, seja qual você pensar. Ano de ser cuidado, em nome de Jesus. Ano de avançarmos em intimidade com o Senhor, em comunhão, em nome de Jesus. E para finalizar agora, de verdade, isso tudo que nós falamos aqui nesse vídeo e que eu tô falando com o pessoal da Torre Forte é para filhos e filhas que entrarem na dimensão do Shemitah. Mas também é ano de juízo do Senhor. Que o Senhor vem com juízo para aqueles que não estão com o Senhor. Historicamente falando, até pessoas que são pesquisadoras dos anos de Shemitah dizem que em Shemitah sempre acontecem coisas bem difíceis. Por exemplo, a quebra da bolsa em Wall Street foi em ano de Shemitah. A queda das torres gêmeas, o ataque que teve nos Estados Unidos foi em Shemitah, entre outros eventos. Então é ano de juízo do Senhor também. O que você quer viver? Quer ser filho e filha, entrar na dimensão do descanso, do perdão, das bênçãos do Senhor? Ou você quer entrar no juízo do Senhor? É uma palavra muito forte, mas eu não posso negar que Shemitah também é isso. Eu oro, mais uma vez, que tanto vocês quanto eu, nós possamos entender Shemitah, descansar, perdoar também, ser perdoado, se perdoar e ter confiança e fé para passar um Shemitah e receber o que Deus tem de melhor. Mas aproveite o que é melhor de Shemitah.
que é a sua comunhão com Deus. Tenha comunhão com o Senhor, amém? Beijo, fique no Shalom.